Eu não acredito em um avivamento estilo País de Gales, hoje. Eu choraria e oraria e já orei e chorei por um avivamento nacional, estilo País de Gales, estilo John Wesley, em 1736, e no País de Gales em 1905. O que aconteceu naquele avivamento do País de Gales? O país inteiro foi avivado. As ruas se enchiam de gente buscando a Deus. As igrejas fecharam as portas porque não cabia de gente. Então não adiantava abrir a porta de uma igreja. O povo estava na rua, no estádio. Os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros porque não tinham o que julgar. Os pubs fecharam. E acabaram as brigas no lar. O povo queria ficar na rua cheio do Espírito Santo. E voltavam para suas casas em lágrimas. O de John Wesley foi a mesma coisa. Apesar dele ter sido terrivelmente perseguido pela igreja anglicana, chegou uma hora que a igreja anglicana teve que ceder, porque o povo não ia para a igreja, porque não cabia. As cadeias também foram abertas. Wesley visitava os presos, abriram-se as cadeias. Os presos se arrependeram de seus pecados e crimes e que estavam condenados a enforcamento foram perdoados. Aconteceu um outro dado com Wilberforce, que é acabar com a escravidão. Wesley acabou com a escravidão. Foi um avivamento social também. Foi um avivamento doutrinário, porque se não fosse o Wesley, todo mundo era calvinista, crendo que ninguém perdia a salvação, e fumando charuto e bebendo uísque. Todos eleitos. Todos eleitos, apesar do charuto. Apesar dos pecados. Isso eu falo com gosto, irmão. Eles não gostam que eu falo, mas não tem problema. Falo mesmo. Para quem foi calvinista por 16 anos... Então, eu já cheguei em lugar para pregar, e tá ali um irmão que ia pregar fumando um charuto, porque Spurgeon fumava. Hoje o senhor foi liberto do calvinismo. Fui. Você sabe quando eu deixei o calvinismo? Quando eu li João Calvino. Porque ele mesmo... Aí eu falei, não acredito que isso aí está aqui. Mas então, respondendo o que você estava perguntando, o avivamento de Wesley, junto também, vamos colocar um calvinista junto, vamos ser fiéis à fonte, né? Não podemos ser intelectualmente desonesto. Então, você tem George Whitefield. Tem, né? Que era um calvinista fervoroso, o Wesley por um lado, o Whitefield por outro, apesar que depois eles brigam, depois eles fazem a paz, depois brigam, depois fazem as pazes, depois brigam. É o Armínio e o Calvino. Exatamente. É desde os primórdios, né? É isso aí. Desde um é de Paulo, outro é de Apolo, e assim se vai. Exato. Então, eu não acredito, Fábio, num avivamento hoje, e eu queria muito que Deus me desapontasse. Por que eu não acredito no avivamento? Então o senhor não acredita em um avivamento semelhante a esses que já houve na história? Não. Eu acredito em avivamento dos remanescentes. Por quê? Porque nós temos a profecia apocalíptica da apostasia. Porque eu não acredito, e eu queria muito estar errado. Se eu estiver errado lá na frente e alguém falar, eu vou ficar muito feliz de ter sido contrariado. Eu não acredito, por exemplo, qual é a chance que nós temos da Europa hoje, que tem 88% hoje são agnósticos, declarados. Então, na Europa, hoje, você tem igrejas com faixas na porta escritas assim, Dead Churches, igreja morta. Eles vão na igreja, bebem um uísque, fumam o seu charuto, que é uma cultura que tem de velório, de fumar um charuto e beber um uísque. E lotam a igreja, se despedem da igreja, e aí declaram a morte da igreja. É triste. É triste. 85% das cidades na Europa não tem um crente. Não tem uma igreja, não. Não tem um crente. Nós estamos vendo um mover sobrenatural lá entre imigrantes. Sim. Igrejas brasileiras. Brasileiras, latinas. Eu conheço todas elas. Mas de igreja europeia, assim, se tiver uma ou outra, sou uma igreja
europeia, estamos em avivamento. Não tem. Não tem. E dessa forma segue os Estados Unidos. Nós temos um problema hoje na América, por que você me pergunta por que tarda o pleno avivamento? Temos um problema na América hoje grave. Você está pregando lá numa igreja, o cara põe 2 pontos no seu ouvido e fala que você tem 12 minutos de mensagem. 1 hora de louvor, 12 minutos de mensagem. E ali tem um risco no chão onde você tem que pisar. E aí o cara vem e fala assim, eu vou dirigir sua pregação, pastor. O cara está falando no seu ouvido aqui, um passo para frente, um passo para trás. Agora levanta a mão, a menina do Instagram está passando. Agora fala para o povo levantar a mão. Agora levanta a cabeça. Na América. E algumas igrejas brasileiras já estão começando a adotar essa coisa absurda de profissionalizar o ato da pregação. A pregação foi deixando de ser uma voz de Deus durante o culto. Então, Joyce Meyer estava pregando um culto, colocaram um ponto nela, metade do negócio, arrancou o ponto, jogou no chão e falou, na minha cabeça é só o Espírito Santo que fala. Causa uma revolta, né? Nosso Deus! Então, por que tarda o pleno avivamento? Então, falando da igreja global, hoje nos Estados Unidos, aí que é onde eu creio. O que está acontecendo? Nós já temos avivamentos pontuais na América, já hoje. Pontuais. Seria focos de avivamento? Por exemplo, é o dos remanescentes. Houve agora, recente, aquela na faculdade lá, né? Você sabe que o avivamento de Esber, esse é o terceiro avivamento? É o terceiro? Terceiro avivamento. Esber era um discípulo de Wesley que veio para a América. E é o terceiro avivamento, se você for para a história. Toda vez acontece um avivamento em Esber. É um negócio que Deus quis ali. Já tem um pastor na América que ele começou uma reunião de oração por avivamento com mais 10, eles já estão com 500 pastores orando por avivamento. Isso vai passar de 5 mil. Ininterrupto. Já tem uma igreja na América com cultos ininterruptos de avivamento. Então o povo vai trabalhar e volta para o culto. Vai trabalhar, volta para o culto. Vai trabalhar, volta para o culto. Direto. Então esses avivamentos, os avivamentos que eu acredito, eu posso estar muito errado, é o avivamento que Deus deseja fazer hoje. Então, o que eu creio de um avivamento global hoje? Meu irmão, presta atenção. Você viu essa nova lei agora que foi aprovada na CCJ? Sobre o som nas igrejas? Sim. Então, 80 decibéis para regiões comerciais, industriais, 75 regiões comerciais e 60 decibéis para regiões de moradia. E depois das 10, é só 10 decibéis, até 6 da manhã. Quer dizer, acabou vigília com som. Não tem mais. O povo vai ter que fazer, sabe o que na igreja? Vai ter que valorizar a pregação e vai ter que voltar a orar. Porque não vai poder, se continuar essa lei aí, não vai poder ter mais banda e música na igreja. E aí? Igreja que, é o que eu estou te falando, eu sempre disse, igreja que o foco deles é o show, no caso ali, e não dão valor nenhum para a mensagem ou para a oração, vai ter que passar atenção, que vai ter o que no culto. De alguma forma, Deus está arrastando a igreja para o que importa. Para o princípio, né? Para o princípio, para o que importa. Então, o porquê tarda o pleno avivamento nacional hoje no Brasil? A resposta que eu tenho é Amós 8:11. Fome de Deus. Falta fome de Deus. Falta fome de Deus, falta respeito ao Espírito Santo. Respeito. O avivamento no Brasil, nós já tivemos, na história, tem um livro grande que se chama Fogo do Avivamento, que ele conta a história dos avivamentos. Nós já tivemos, olha, você sabia? Saiu do país de Gales 2 missionários e vieram para o Brasil com a visão do fogo do avivamento. Assim como saíram de lá e foram para Mumbai, na Índia, em 1905, foram para tantos outros lugares, vieram para o Brasil. Quando chegou aqui nessa altura, em 1905, a Igreja Católica e 3 igrejas evangélicas tradicional se juntaram e foram nos coroné, que é os fazendeiros, e espancaram esses 2 irmãos em praça pública, de sair sangue, e mandaram embora do Brasil porque eles estavam pregando o que Evan Roberts estava pregando. Fogo de Deus, avivamento, etc. Eles foram embora para o Chile.
Apanharam também lá no Chile. Aí foram para Los Angeles. O que acontece em 1906 em Los Angeles? Foram para a casa do irmão Seymour. O que acontece? O avivamento da Rua Azusa. Será que o avivamento da Rua Azusa era para ter acontecido aqui? Só Deus sabe. Então nós já tivemos 18 oportunidades de um avivamento nacional. Alguns comentam, eu não sei até onde isso é verdade, que Billy Graham estava orando. Não é, está na internet. Orando pela bandeira brasileira e disse que daqui partiria um avivamento. Isso é verdade. Billy Graham estava na reunião de evangelistas em Amsterdã. E isso está em um livro dele. E aí fui para o YouTube. Está no YouTube, isso aí é verdade. Billy Graham ora pela bandeira do Brasil e diz que daqui partiria um grande avivamento. Eu acredito, Fábio, já tem igrejas em avivamento. Já tem. Mas por que está tardando tanto esse avivamento aqui no Brasil, pastor? O sistema não quer avivamento. O senhor, por exemplo, o senhor é um pastor que está liberando muito sobre as crianças esses avivamentos. Eu vejo geralmente vídeo do senhor dando uma ênfase para as crianças. E, ao mesmo tempo, eu vejo que as crianças hoje na nação brasileira são mais atacadas pelo mundo espiritual. Ideologias e tudo. Em Macaé agora, nós estávamos ali na reunião de avivamento e o fogo de Deus descendo e, de repente, do lado da igreja tinha uma pizzaria e uma festa infantil. O que aconteceu dentro da igreja foi lá e as crianças com música e etc., brincando no playground lá, na pizzaria. O Espírito Santo foi lá de alguma forma. E pegou uma criança. A criança começou a chorar e ser batizada com o Espírito Santo. As outras vieram, todas as crianças na pizzaria, na mesma hora que estava tendo a reunião. Aí veio os tios e pais levar essas crianças para dentro da igreja. Porque eles perceberam que o que estava acontecendo com as crianças vinha de Deus. As crianças estavam numa pizzaria. O Espírito Santo batizou elas na pizzaria. Estava até rodando música lá, e levaram para dentro da igreja. Uma das coisas que eu estou vendo acontecendo, e isso me deixa muito feliz, talvez na época, quando eu comecei, há 3 anos e meio, 4 anos atrás, fiquei chateado porque eu pregava avivamento e não via o feedback. Não tinha resultado imediato. Então eu pensava, não tem nada acontecendo, mas está acontecendo agora. Eu tenho pastores que, por exemplo, uma pastora, ela postou na igreja dela, cadê o Exército da Madrugada? Quando eu fui ver, o Exército da Madrugada era mais de 1.500 pessoas. A minha mensagem de 4 anos para cá é a oração da madrugada. É a oração da madrugada. Pastor, amigos preciosos, pastor Lau, líder do G12 no Brasil. Ele tem um exército da madrugada agora. Ele está todo dia das 4h30 da manhã em diante orando. E me manda uma mensagem. E tantas outras, e muitas, eu estou falando para vocês, são muitas, dezenas e dezenas de igrejas, centenas de igrejas, pastores, orando na madrugada. Meu irmão, você sabe quem é que orava na madrugada no meu tempo? Era minha avó. Sim. Era círculo de oração. As irmãzinhas do coque, né? Elas oravam 3 da tarde até às 5, e esse era o costume. O marido ia para o trabalho, os filhos para a escola e as irmãs iam para a igreja orar. E orava das 3 às 5 da tarde. Depois voltava e acordava 3 da manhã para orar. Eu nunca vi na minha vida orar tanto quanto as irmãs. Elas oravam 2, elas oravam 3 vezes no dia. Acordava de manhã, antes todo mundo acordar, ela acordava, fazia o café, ela orava. Minha avó orava. Estou falando pela minha avó, porque era costume todas as irmãs de círculo de oração. E aí depois elas oravam à tarde. E depois oravam antes de dormir. E se você for perceber uma beata católica, ela acorda de manhã, pega como é que chama? Terço. O terço e reza o terço. Depois reza o terço à tarde. Depois reza o terço, ela veste o pijama e vai lá na frente do altarzinho e reza o terço. Meu avô foi padre. Ele era um português que veio para o Brasil e abandonou a batina para casar com a minha avó. Chamava Manuel Gomes. Ele me contou. Você sabe quanto tempo demora, em média, para rezar o terço? 1 hora. De alguma forma, Deus tem um negócio com 60 minutos na Bíblia. Vocês não conseguem orar comigo 1 hora? 1 hora para rezar o terço. Rezar o terço, rezar o terço. Então, assim, o que eu comecei a pregar
E eu realmente esperava que Deus impactasse. E aí está o avivamento que eu creio. Uma igreja ali cheia do fogo, tem um aceleramento poderoso e ganha alma e cura, e milagre. Outra igreja aqui, outra igreja aqui, outra igreja acolá, outra igreja acolá. Os remanescentes. Por incrível que pareça, esses que tem uma multidão orando na madrugada, buscando o Senhor, buscai enquanto se pode achar, são igrejas pretas. Muitas igrejas que fica de bico com igreja, com comunidades e etc., falando, detonando, eu chego lá, pede para eu não orar em língua em cima do púlpito. Perderam o fervor. Pede para mim ir de terno. Mas chega lá, o senhor tem 35 minutos para pregar. E não ora em língua, porque tudo tem que ser com ordem e decência. Você está entendendo? Aonde eu vou, que eu vejo que eu tenho uma liberdade e tenho uma fome de Deus. Tem muitas igrejas muito sérias. Recentemente eu fui numa igreja Assembleia de Deus em Goiânia. Pastor Edmar, eu até falo o nome dele, um pastor muito sério, temente. Uma igreja Assembleia de Deus fervorosa, daquela raiz das antigas. Tem muitas delas, né? O pastor Lucas Galdino também, acho que você já ouviu falar, sim, em Goiânia, sim. Fervoroso. E também as igrejas de preto, não importa a cor da igreja. Eu vejo, Fábio, eu já estou vendo sinais, ainda é uma pequena nuvem, sinais de uma grande chuva. Mas o senhor acredita que vai haver uma unidade nessa questão, ou só esses focos de avivamento, uma comunidade, uma igreja, não haverá unanimidade assim? Eu quero estar errado, mas eu não acredito nessa unanimidade, nessa unidade, não. Eu acredito num avivamento ao modelo americano. Charles Finney viveu um poderoso avivamento, mas em contrapartida tinha gamas enormes da sociedade, da igreja, que batia nele, não queria.